Hello! Mais um oposte, desta vez o oposte para quinta-feira, dia 19, onde vamos falar Seattle Sounders, Atlético de Madrid, do Palmeiras com o Al Ahly, do Porto com o Inter Miami. Começam as segundas jornadas do Campeonato do Mundo de Clubes, portanto não vamos perder grande tempo. Já sabem, se gostam do conteúdo, deixem aquele like, subscrevam, comentem. Toda a informação das casas com que trabalhamos, toda a informação onde podem ver os palpites por escrito, onde podem ver as entradas que fazemos em live, está tudo no Telegram, está na descrição. Sem grandes demoras, Inter de Miami e Futebol do Porto. Temos o Inter de Miami a 4.75, desculpem. Empate 4.20, Porto 1.65. Eu vejo algum valor nesta odd da vitória do Porto, um bocadinho naquela perspectiva de que este Inter de Miami tem muitas dificuldades na vertente do jogo sem bola. O meio campo é extremamente permeável, a coesão defensiva também não é melhor, a transição defensiva do Inter de Miami deixa muito a desejar. Certo é que temos a falar de um Porto que também tem demonstrado algumas dificuldades, quer com bola, quer sem bola. Mais do meio está 1.7, mais do meio está 1.61, mais de 0.5 HT está 1.28, mais de 1.0 HT está 1.60. Gosto muito desta odd do mais de 1.0 HT a 1.60, acho uma odd extremamente interessante, qual pode ser o dia de amanhã. Gols em ambas as partes a 1.60 também parece-me interessante e muito plausível, porque temos que olhar aqui também a atual atual estado do grupo. 4 equipas que empataram todas a zeros, têm todas um ponto, e a segunda jornada vai ditar muito o que é que pode vir a ser a passagem à próxima fase. Temos um Porto, um Inter de Miami que tem a obrigação de vencer este jogo ou de pelo menos pontuar para depois irem para a terceira jornada, digamos, com a faca e com o queijo na mão e só dependentes de si mesmo. Portanto, acho que vai ser um jogo que vai ter alguma abertura, acho que vai ser um jogo que poderá em alguns momentos ser partido, sobretudo derivado deste Inter de Miami. Quem viu o Inter de Miami com o Al Ahly viu as dificuldades que o Inter Miami tinha na transição defensiva, deixava muito espaço no corredor central, um meio campo muito permeável do Inter Miami, só funcionava minimamente com bola e mesmo assim tinha muitas dificuldades. Portanto, gosto muito de gols marcados em ambas as partes, gosto muito de 1.0 gols HT a 1.60, acho um modo extremamente interessante para o dia de amanhã. Continuando, Palmeiras contra o Al Ahly. Palmeiras a 1.57, empate 3.77, Al Ahly de 6.25, estamos a falar do mais de meia 1.30, gosto. Estamos a falar do mais de meia 2.0, tem muito a ver com o que foi o primeiro jogo de ambas as equipas. Mais 0.5 HT a 1.40, também gosto. E gols marcados em ambas as partes está a 1.90. Consigo entender a malta que vai entrar aqui no Palmeiras a vencer o jogo, consigo entender essa perspectiva. O Palmeiras que não fez um grande jogo com o Porto, mas que mostrou durante alguns momentos da partida uma maior qualidade e um maior alento para tentar chegar ao golo, inclusive as melhores oportunidades no jogo são do Palmeiras. É um Al Ahly que vai, acredito eu, basear-se muito no que foi o jogo contra o Inter Miami, uma equipa muito sólida defensivamente, a saber valer sobretudo muito do que é o coletivo, a tentar explorar a transição, mas do outro lado temos um Palmeiras que é uma equipa que trabalha muito bem os jogos, é um Palmeiras de Abel muito bem preparado, um Palmeiras que tem uma grande qualidade individual este ano e que acaba por ter uma grande qualidade coletiva, apesar dela em alguns momentos não ter aparecido contra o Porto, só ali o início do jogo, o final da primeira parte, o arranque da segunda parte e o fim da segunda parte. Houve ali alguns momentos durante a partida que o Palmeiras estava algo perdido em campo, não conseguia ter bola e era alguém capaz de criar perigo. O mesmo raciocínio vamos aplicar ao jogo do Inter Miami com o Porto, que é, estamos a falar de um Palmeiras e de um Al Ahly que, se quiserem passar à próxima fase, têm que fazer pela vida, têm que ir atrás do resultado, têm que jogar para vencer. Okay? Não podem estar dependentes de empates ou de perderem o jogo. Okay? São duas equipas que lá está dentro da sua realidade, que marcam bastantes golos, quer nas primeiras partes, quer nas segundas. O Al Ahly é uma equipa muito mais instável nesse aspecto, golos marcados e sofridos, quer na primeira parte, quer na segunda. O Palmeiras faz-se muito valer pelo último período do jogo, os últimos 15 minutos, para marcar golos. E vocês viram, por exemplo, a carga que o Palmeiras deu em cima do Porto, precisamente nos últimos 15 minutos. Eu consigo ver a malta a ter interesse a arriscar aqui na odd do Palmeiras a vencer o jogo a 1.60. Consigo entender essa lógica, consigo entender que temos um Palmeiras que, se mostrar o que mostrou um bocadinho contra o Porto, mostrar isso de forma mais longa e mais duradoura no que é o jogo, irá de levar de vencido este Al Ahly, mas cuidado com este Al Ahly, que o que eles fizeram contra o Inter Miami vão de certeza também replicá-lo contra este Palmeiras, e o Palmeiras terá algumas dificuldades também e terá que saber
ultrapassar as mesmas, portanto ficaria de fora do Palmeiras a vencer. Gosto mais de odd de 1,5 gol, gosto de odd de 0.5 HT a 1.40 e também mais 3 cantos e meio na primeira parte a 1.44 também parece-me interessante, um bocadinho na perspectiva de um Al-Ahly, um bloco médio, bloco baixo e um Palmeiras como esteve com o Porto, mais dominante, mais perto, aquele arranque do jogo contra o Porto, mais perto da grande área do Al-Ahly. Mas lá está, o Al-Ahly vai tentar sempre explorar a transição, fez-lo com o Inter de Miami, vai querer fazer também contra o Palmeiras. O Palmeiras é uma equipa que se expõe um bocadinho à transição defensiva do adversário, porque, sobretudo quando joga Piquerez, por exemplo, como jogou contra o Porto com Piquerez e Felipe Anderson, a subirem no corredor, o Piquerez até ficava um bocadinho mais baixo, exatamente nessa questão de compensação, visto que o Felipe Anderson estava sempre a subir no corredor, o Piquerez quase fazia uma linha de 3, uma linha de 4, junto com Gustavo Gomes, Murilo e Guiai, para ter uma estabilidade defensiva, porque o meio campo do Palmeiras, quando do momento da perda, se a equipa adversária conseguir ultrapassar aquele primeiro momento de reação do Palmeiras à perda, há muito espaço para percorrer na transição, e acredito que o Al-Ahly pode tentar aproveitar isso, então podemos ter aqui um jogo um bocadinho a ficar partido em alguns momentos. Não me acredito muito que o Al-Ahly consiga ter grandes períodos de domínio com bola no jogo, acredito mais num Palmeiras mais dominante, o Palmeiras mais perto sempre das imediações do Al-Ahly. Daí falávamos da questão aqui dos cantos e das outras odds que vos falei. Avançando, grupo do Seattle Sounders, do Atlético, Botafogo e do Paris Saint-Germain, temos aqui um jogo muito interessante. Porque temos um Atlético que no primeiro jogo perdeu por 4-0. E isto pode ter um peso importante, se bem que se o Atlético ganhar o Seattle Sounders e ganhar o Botafogo, estamos a falar de 6 pontos e à partida passaria, ou poderia estar perto de passar à próxima fase. Mas temos aqui um Seattle Sounders que mostrou um bom jogo contra o Botafogo, uma equipa forte, uma equipa sólida coletivamente. O que é que quer dizer com isto? Bem organizada dentro do possível defensivamente, uma equipa que ofensivamente muito interessante, boas dinâmicas ofensivas, boas trocas de bola e variação para o corredor aberto, uma boa capacidade de fazer em diagonais atacar o espaço e de aproveitar o espaço que o Botafogo deixava na transição defensiva. Onde é que o Seattle Sounders sempre pecou? Na definição e na questão individual dentro dessa mesma definição dos jogadores, sobretudo dos jogadores da frente do Seattle Sounders. Vai defrontar um Atlético que é mais equipa, que tem melhor coletivo, tem melhor individual, mas o Atlético deixou muito a desejar contra o Paris Saint-Germain, elementos como Julián Álvarez, Griezmann, Rodrigo De Paul, o próprio Lenglet na defesa, não só pela expulsão, mas pelo tudo que foi o jogo, jogaram muito mal. Foi um Atlético, uma sombra de si mesmo, não foi contra o jogo do PSG, que nem o PSG nem colocou assim um ritmo muito alto no jogo. Portanto, quer uma equipa, quer outra, estão obrigadas a vencer. Seattle Sounders 11.0, empate 5.03, Atlético Madrid 1.30, mais de meio 1.19, mais de meio 1.66, gosto muito deste mais 2,5. Mais 0.5 HT está a 1.30, mas o que eu acho muito interessante é golos marcados em ambas as partes a 1.75. Esta odd chegar a 1.70, subir aqui uns ticos, que poderá subir, depende. Vai ser uma das entradas em pré para o dia da manhã. Muito pela necessidade que temos, quer Atlético, quer Seattle Sounders, têm que vencer este jogo. Para depois ficarem a depender quase de si mesmo para as últimas partidas. O Atlético vai defrontar o Botafogo, o Seattle Sounders vai defrontar o Paris Saint-Germain, e o Atlético, sobretudo o Atlético, tem que diminuir muito esta goal average negativa que tem, porque levou 4-0, não marcou nenhum, e precisa não só de pontuar, mas também de ganhar alavancagem em termos e tentar reduzir ao máximo esta goal average, pelo menos ao início da última jornada, com uma vitória de forma preferencial, porque senão vão passar aqui um bocadinho mal. Gosto mais dos e-mail e gosto de gols marcados em ambas as partes. Não vou na vitória do Atlético a 1.30. Acho que o mercado está a dar sobrevalorizar o Atlético Madrid em relação ao Seattle Sounders, ao poderio de uma equipa para a outra, mas o Atlético não mostrou nada contra o PSG para eu achar esta odd convidativa para o que é que seja. Avançando para o último jogo da manhã, o jogo já é madrugada, Paris Saint-Germain que vai jogar contra o Botafogo. As duas equipas venceram neste grupo. Temos um PSG 1.20, um empate 6.29, Botafogo 13.10, mais de meio está 1.50, mais de meio está 1.14, mais 0.5 HT está 1.24, mais de 1.0 HT está 1.47. E aqui temos um cenário muito interessante. Temos um PSG que acabou por esmagar, pelo menos temos resultado num Atlético. Temos um Botafogo que vence o Seattle Sounders, fazendo uma primeira parte minimamente interessante, mas com falhas, mas que depois numa segunda parte teve dificuldades para suster o Seattle Sounders e teve inclusivamente perto de sofrer o empate. Temos um PSG que vem lá está de um jogo a ritmo médio, ritmo baixo. Por exemplo, não jogou Barcola, não jogou Dembélé, mas mesmo assim os que jogaram, Kvaratskhelia, Doué, Vitinha, deram pelas barbas João Neves dos jogadores do Atlético. Temos um PSG que saberá que uma vitória lhes garante praticamente a próxima fase com tranquilidade e pode gerir o último jogo a belo prazer.
Temos os gols em ambas as partes a 1.56. Temos, como eu vos disse, o mais do meio está a 1.50. Um Botafogo, que as dificuldades que o Botafogo teve no momento defensivo contra o Seattle Sounders, a exposição que o Botafogo teve, sobretudo naquela linha intermédia entre a linha de meio campo e a linha defensiva do Botafogo, contra este PSG pode ser um problema muito grave. Pode ser um problema muito grave de se ter e pode ter aqui uma dificuldade acrescida o Botafogo nessa perspectiva, derivado sobretudo da qualidade que este Paris Saint-Germain tem no jogo entre linhas, na capacidade de ter vários jogadores a fazer permuta de posição entre eles, a capacidade que temos de Vitinha de comandar o jogo e aparecer ali muito naquele espaço perto da grande área em movimentos de ruptura, o próprio João Neves fazendo ser aquele elemento de equilíbrio. O Botafogo pode ter aqui algumas dificuldades nessa vertente de jogo, porque o PSG vai ser mandão, o PSG vai entrar a ter mais posse, vai entrar a ser a equipa dominante do jogo e o Botafogo quererá ao máximo adiar um possível primeiro golo, tentar sempre apostar na transição. Não estou a ver um Botafogo a pressionar muito em cima, porque este PSG, quando pressionado muito em cima, é das melhores equipas a sair dessa mesma situação para a transição. Uma odd que eu gosto, Paris Saint-Germain a marcar em ambas as partes a 1.62. Conselho que vos posso dar, aproveitem esta odd ainda no dia de hoje, porque esta odd com certeza que amanhã não estará com estes valores, certeza que vai baixar. E estamos conversados. Pode ser um bom jogo para termos um cenário em que tenhamos um PSG forte no jogo, ou até um Botafogo a conseguir se adiantar, para depois trabalhar cantos, por exemplo, a favor do PSG, ou trabalhar cenários de overs limites e overs à frente. Acho que pode ser um jogo interessante para o over 2,5. Um bocado aqui na perspectiva de um PSG que chega aqui quase como um dos candidatos à prova. Um PSG chega aqui que, sabendo que se vencer faz 6 pontos, tem uma excelente goal average já de 4-0, vamos imaginar ganhando 2-0 ao Botafogo. Portanto, tem a faca e o queijo na mão para a última jornada, mesmo perdendo com o Seattle Sounders, que é difícil. Portanto, o PSG quererá, acredito eu, entrar forte no jogo, quererá resolver cedo a partida e depois gerir a belo prazer, e um Botafogo terá algumas dificuldades com a posse de bola que o PSG consegue fazer, e sobretudo o PSG, quem acompanha esta equipa este ano, é uma equipa que entra muitas vezes forte nas primeiras partes e nas segundas partes, uma equipa que entra a querer mandar, entra a querer pressionar alto adversário, entra a querer marcar o mais rápido possível. Portanto, acredito nesse mesmo Paris Saint-Germain, com esse mesmo tipo de caudal e de capacidade ofensiva. Daí as odds que eu falei. Amigos, estamos conversados, se gostam do conteúdo, se gostam daquilo que estamos aqui a fazer, deixem aquele followzinho, deixem aquele comentário, deixem aquele like. Tenho que perceber melhor o raio da dinâmica do YouTube, que eu não consigo entender, mas pronto, isso são outros 500. Amigos, está o Telegram na descrição, onde fazemos acompanhamento dos jogos em live, todas as entradas são feitas lá. Um beijo, um queijo e vemos no próximo vídeo.